Bom dia, irmãos. É uma responsabilidade muito grande, né, pastor Marcos? Quando a gente sobe aqui, Deus sabe a preocupação que a gente fica, mas como Deus fala ao nosso coração. Eu queria pedir à irmã Leila. Irmã Leila, está com a revista da Escola Dominical aí? Não? Tá. Pega a revista da Escola Dominical. Olha só como as coisas acontecem. Nós estamos, cada classe está estudando uma lição. E às vezes eu estudo uma, às vezes não estudo a outra. E essa lição nossa, da nossa classe... Não, fica contigo. Eu só estudei ela até a metade, eu não estudei a conclusão dela. Eu quero que a irmã Leila, dali onde a irmã Leila está, que ela leia para mim a conclusão da lição 8, que está na página 38. E a lição vai cair dentro do tema da mensagem que nós escolhemos para o culto. A igreja precisa, na conclusão, página 38, pontos 1, 2 e 3. Função da igreja no contexto de Provérbios: resgatar em seus membros consagrados a um comportamento que venha dignificar a nossa fé em Cristo, remover em nós a esperança da vida eterna. Deu os 3 pontos? Os 3. A igreja precisa resistir ao tipo de comportamento dominante na sociedade pós-moderna. Não concorda com a maldade que oprime as pessoas. Enfrentar todo tipo de injustiça social, sendo referência de justiça e integridade, no meio de uma sociedade corrupta, como sendo sal e luz do mundo. Decidir e viver aos padrões do reino de Deus, aqui no mundo, ajuste o que custar. Isso aí. Vocês perceberam o segundo ponto? Creio que a gente não grava. Sendo sal e luz. A mensagem dessa manhã, que Deus colocou no meu coração, desde que o pastor falou com a gente, falou comigo, com Isaías, que Isaías já está pregando num horário e eu em outro, para pregar foi sal e luz. E eu passei a semana toda pensando em sal e luz. E quando a gente vai terminar a lição da escola dominical dessa semana, que eu leio o finalzinho, sal e luz. Nós somos chamados para sermos agentes de transformação. Nós não fomos chamados por Cristo para ficar meramente sentado no banco, mas nós somos chamados para transformar esse mundo, como fala lá em Romanos capítulo 12. E esse agente de transformação vai fazer as coisas mudarem, nesse mundo que a gente está achando tão difícil, tão corrompido. Eu convido os irmãos para lerem comigo Mateus 5, do verso 13 ao verso 16. E vamos falar, sal e luz, agentes de transformação. Mateus 5, do 13 ao 16. Vamos ler todos juntos? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim também brilha vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por mais uma vez estar aqui na tua casa, na tua presença, carente, Pai, de uma palavra vinda de ti. Sabemos, Pai, que tu tem falado ao nosso coração durante a EBD, cada classe que se reuniu, a classe das crianças, a classe dos adultos, a classe dos jovens, em cada uma teu Espírito Santo falou aos nossos corações, durante o culto, nos hinos cantados, nas leituras feitas. E agora colocamos diante do Senhor a mensagem. Que teu Espírito Santo fale através de nós aquilo que precisamos ouvir de ti.
Muito obrigado, Senhor, porque Tu sempre estás presente e Tu sempre nos abençoa, Pai. É o que nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Sal e luz, agentes de transformação. Vocês são o sal da terra. Nós começamos a ler agora, nesse capítulo 5, versículo 13. Interessante que Jesus começa o ministério dele no livro de Mateus, e ele começa a falar sobre a infância de Jesus, o batismo, a tentação, o começo do ministério dele, onde ele chama os discípulos para largar tudo e seguir a ele. E aí ele começa o Sermão do Monte, falando sobre as bem-aventuranças, e logo depois ele começa a falar sobre a nossa responsabilidade como cristão. E é uma coisa que sempre me preocupa muito, a nossa responsabilidade aqui na Terra. A gente não está aqui a passeio. É maravilhoso passear na Terra. Tem coisas maravilhosas que o nosso Pai fez e que a gente precisa de conhecer, porque Ele fez para nós. Coisas lindas que Ele fez. Mas nós temos uma missão muito importante aqui, levar pessoas a conhecerem a Cristo. Já estava falando agora há pouco sobre os povos não alcançados. A gente lembra sempre dessa janela 1040, que é uma parte do planeta onde o evangelho ainda não foi alcançado, latitude, longitude, é uma medida na Terra onde aquela parte ali, o evangelho não entrou, mas não é só ali não. Nós temos povos aqui no Brasil que nunca ouviram falar de Jesus e não estão tão longe de nós. E nós precisamos orar para que Deus coloque no coração de pessoas, para que elas coloquem os seus pés à disposição do Senhor para irem aos campos. Deus tem precisado de trabalhadores para a sua seara. Eu sei que nem todos são chamados, mas os que forem chamados, que o incômodo fique cada vez maior e que a pessoa não suporte até ir para os campos, pegar o evangelho, porque não tem coisa mais maravilhosa do que largar tudo e ir. É maravilhoso viver na dependência do Senhor. Que pessoas possam se render aos pés do Senhor. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão nos vendo pela TV, pessoas que estão ouvindo a nossa voz, que possam entender o chamado do Senhor e responder a esse ide de verdade. Porque nós precisamos de pessoas que realmente façam a vontade do Senhor. E nós que não estamos indo, que estamos aqui, que possamos fazer a vontade de Deus aqui. Nós estamos vivendo numa época onde a gente fala muito, a comunicação é muito grande e de verdade, a gente tem que se comunicar cada vez menos. Temos Facebook, temos Instagram, temos um outro que eu nem sei mexer, temos WhatsApp, temos o Messenger. Meio de comunicação não falta, mas de verdade, a gente fala muito pelo Zap. Mas quando chega perto das pessoas, às vezes, não conseguimos conversar. A necessidade de comunicação nunca foi tão grande como agora. Parece brincadeira, mas nunca as pessoas pararam de se comunicar tanto como agora. As pessoas têm se ofendido muito, mas se comunicado não. Quase não tem se comunicado mais. Muitas vezes nós conversamos com tanta gente no nosso quarto, na nossa sala, na nossa cozinha, com o nosso celular na mão, que eu costumo dizer que é o nosso computador de mão. Mas aí quando a gente chega aqui na igreja, mal cumprimenta a pessoa. Aí olha assim, bom dia, boa tarde, boa noite. Cadê o papo todo que a gente tem nas redes sociais? Cadê toda a conversa? Ela precisa estar presente. Eu me lembro que eu conheci eu acho que a esposa do pastor Renato Ribeiro, que eu conheci pela internet, e a gente conversava às vezes na internet, porque ela gostava de trabalhar com artesanato, como eu também gosto. E eu me lembro que quando eu conheci ela na igreja, uma igreja que tem ali em Bangu, que eu sempre esqueço o nome dela, Parque Independência. Quando chegamos em Parque Independência, ela estava lá, olhou, você é Ângela? Eu falei, você. Nos abraçamos, nos conversamos, mas isso é tão raro. E a gente precisa disso, é tão gostoso ver as pessoas pessoalmente. Existia um livro, há uns 20 tantos anos atrás, que eu não consegui ler, mas que o título dele sempre me chamou a atenção, Sal Fora do Saleiro. Eu nunca consegui ler esse livro ainda, mas eu fico imaginando o que o autor deve ter falado nesse livro. Nós somos o sal. E o sal dentro do saleiro não serve para nada.
Ele precisa fazer o que ele tem que fazer do lado de fora. Exatamente como o versículo de Provérbios 22:6. Provérbios 22:6 fala para nós, pais, o seguinte: ensina a criança no caminho em que deve andar. A gente, quando fala para os nossos filhos irem à igreja, a gente não manda, a gente vai junto. É caminhando junto, é vivendo junto, é que vamos transformar e dar sabor a esse mundo, que é uma das primeiras funções do sal. Quem já esteve em hospital ou ficou com alguém em hospital, principalmente na área cardíaca, sabe quanta comida é horrível. Não vem sal nenhum. É totalmente insossa. Para a gente que está junto, não, a comida é melhor. Mas quem está internado, a comida é horrível. Não tem sal, não tem sabor. Uma das funções do sal é exatamente fazer isso, dar sabor. Lá em Jó, capítulo 6, versículo 6, diz assim, na linguagem de hoje: mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara de ovo? Ninguém gosta. A gente aprende a suportar, mas gostar a gente não gosta. Uma das funções que nós temos como sal no mundo é conservar. Nós estamos reclamando muito desses dias que a população está destruída, que os valores estão perdidos, que está tudo muito destruído mesmo. Está muito destruído as coisas porque nós não temos feito a nossa função de conservar. Quando esse texto foi escrito, não existia uma coisa que praticamente 99% das nossas casas tem: geladeira. Já imaginaram a nossa vida sem geladeira? Quando a geladeira quebra, a gente pode estar sem dinheiro, mas a gente se vira de um jeito ou de outro para consertar a geladeira. Eu não estou nem falando de freezer, não. Estou falando de uma geladeira simples. Quem, no Rio de Janeiro, com 45 graus, sensação térmica de 50, consegue ficar sem uma água fresca? Não vamos dizer nem gelada, uma água fresca. Quem consegue comprar uma carne e comer a carne toda num dia só? Não. Você vai refrigerar ela e vai tirar pequenas porções para você, ou grandes porções, dependendo de quanto a gente é guloso daquele dia, para comer a carne. Mas você precisa da geladeira para conservar o seu alimento. Naquela época ela não existia. O que conservava a carne? O sal. Era o sal. Tanto que o sal vem até do termo salário. Salário vem do sal. Porque algumas pessoas recebiam até com sal. Porque era uma coisa preciosa demais para aquela época. É ele que conservava as carnes. Sempre falamos nas nossas reuniões que essa geração está perdida. Então, como agentes de transformação, precisamos ir até eles e mostrar-lhes o poder de Jesus. O mundo está deteriorando porque nós não estamos lá. Como o sal é colocado na carne, nós, em contato com o mundo, vamos transformar essa situação que o mundo está vivendo. Não é aqui dentro, é lá fora. Quarta-feira a gente teve uma surpresa muito boa aqui na igreja. Isaías estava falando sobre o ar livre que nós fizemos no sábado anterior. Isaías falou que teve uma menina que a irmã Leila convidou, que veio com a mãe. E aí um rapaz se levantou dentro da igreja e falou: pastor, eu também sou fruto desse ar livre. Um irmão estava conversando comigo e hoje eu estou aqui, que foi o irmão Bento, que levou um folheto para ele e convidou ele para estar aqui. Sal fora do saleiro. Pelo menos 3 pessoas foram atingidas e alcançadas, que estiveram aqui: a mãe, a menina e esse rapaz. Se nós não tivéssemos saído, eles não teriam vindo. Talvez até viessem, mas seria muito mais difícil. Nós fomos, eles vieram. É necessário que a gente seja colocado do lado de fora, para que as pessoas entendam o amor de Deus. E é vivendo esse amor de Deus lá fora que as pessoas vão conseguir chegar até aqui. Nós temos que zelar por valores que estão sendo perdidos, e têm sido perdidos muito rápidos. Valores morais, valores espirituais que aprendemos na palavra de Deus. O mundo não pode nos influenciar.
mas nós temos a responsabilidade de transformá-lo. Ah, então o mundo está podre, o mundo está horrível. O mundo está horrível sim, porque nós não temos ido e não temos falado do verdadeiro amor que transforma vidas. Romanos 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis, não tomem forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o mundo está errado, e nós, quando saímos lá fora, tomamos a forma dele, nós estamos bem mais errados do que eles. A Bíblia está dizendo para a gente não tomar a forma deles, mas que nós transformemos eles pela renovação da nossa mente. Outra coisa interessante, quando fala sobre o sal, que o sal é símbolo de pureza. Ele é branquinho, clarinho. Geralmente tem que ser, né? Quando o sal é escuro, a gente fica até meio impressionado. A brancura do sal faz essa ligação com a pureza. Uma das características dessa geração, e eu não estou falando só para vocês jovens não, tá, gente? Eu estou falando da geração que está vivendo hoje, seja de 1 a 99 anos ou a 110 anos. Uma das características dessa geração é rebaixamento dos padrões de pureza. A gente nunca viveu uma época que a moral está tão baixa, que os costumes estão tão em baixa. Eu tenho 58 anos. Eu nunca vi um rebaixamento moral tão grande como agora. As pessoas estão achando normal a vida que estão levando. Não é. Não é porque a gente está velho, não. É porque existem conceitos que a gente tem que preservar. E se a gente não preservar esses conceitos, a sociedade vai ser destruída. E não é porque nós somos só crentes, não. Qualquer família conserva os seus padrões. E o mundo está perdendo esses padrões. E a gente está se conformando com isso. A gente vai para a faculdade, a gente vai para os nossos trabalhos e a gente começa a achar normal. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente tem que sair brigando com as pessoas, não. A nossa briga é contra Satanás. E o que ele tem feito com as pessoas. Se as pessoas estão mudando o ritmo de vida, é porque Satanás está modificando a mente delas. Então, nós temos que lutar não contra as pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade, que estão modificando o mundo que nós vivemos. Na área moral não existem mais restrições. A palavra de hoje em dia, se faz bem, faz. Não é bem assim. Não é bem assim que a gente vive. Os filmes sobre sexo, as conversas recheadas de piadas sujas, as conversas de duplo sentido, não podem fazer parte da nossa vida. É muito bom a gente rir, é muito bom a gente ter alegria, mas alegria nas coisas de Deus. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente conversa, com aquilo que a gente brinca, piadas de duplo sentido. Como é feio você estar num lugar onde um crente está com conversas pesadas. Então, dominar um pouco aquilo que a gente fala, não é parar de brincar, nem parar de rir. Pelo contrário, eu sou uma pessoa que eu sou alegre. Mas nem por isso a minha linguagem vai ser pesada. Eu tenho que tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque nós somos sal e luz, referências para esse mundo tão perdido. O crente, ele não pode sair do mundo, mas ele deve guardar-se a si mesmo de não se contaminar no mundo. É difícil? Muito difícil, mas possível. Em 1 Pedro 1,16, Pedro fala assim para nós: sede santos porque eu sou santo. É uma ordem. Ele não diz se possível, ele diz sede santos. Santidade é separar daquilo que nos afasta de Deus. Isso é santidade, é viver separado. Não quer dizer que você é diferente de todo mundo, não, mas você vai se separar daquilo que atrapalha a sua vida cristã. Santidade não é uma perfeição imediata, mas é uma vida separada dos padrões errados do mundo. Deus é puro, Deus é santo, como seus filhos. Temos de nos espelhar em seu caráter. Como está sendo moldado o seu caráter? O irmão Nelson estava me mostrando a lição de domingo que vem, caráter. Caráter cristão. Saímos de uma lição
pesada, né, irmão Elcio? Vamos para uma mais pesada ainda. Porque as lições têm trabalhado a nossa vida, o nosso caráter, como nós somos como crentes. E desde as revistas passadas, a gente está sentindo que a gente está apanhando, de verdade. Desde Atos, Coríntios, 1ª, 2ª, aí entramos em Provérbios, continuamos apanhando. Porque Deus quer falar conosco. Ele quer uma igreja diferente, Ele quer uma igreja que chegue lá fora e seja referência nesse mundo tão perdido. A constituição do sal da época era diferente do hoje. Nem sempre ele era puro. No texto que nós estávamos lendo, diz que ele poderia vir misturado com outras substâncias. Muitas vezes ele vinha do Mar Morto e às vezes vinha misturado com minerais que com a umidade dissolviam o sal, deixando apenas um resíduo calcário sem sabor. Só prestaria para ser jogado fora. Quem é você no mundo de hoje? Que tipo de sal você tem sido? O nosso sal hoje, se for colocado na água, ele dissolve, porque ele só tem a salinidade, só o cloreto de sódio ali. Mas o sal da época, ele vinha misturado. Muitas vezes ele perdia o sabor. E se ele perdesse aquele sabor, ele só prestava para ser jogado fora. E teve um texto que eu estava lendo que diz que ele era jogado pelas estradas, até para não dar lama, para as pessoas pisarem mesmo em cima. Você já pensou na sua vida quem você é diante de Deus? Para que você serve dentro da igreja? Você serve para modificar ou você só vai servir para ser pisado, para não dar lama, para ser jogado no meio da rua? Para que você serve? Qual a sua importância diante de Deus? A gente se preocupa tanto com a nossa importância no mundo, no trabalho, na vida secular, e diante de Deus a gente às vezes não para pensar qual tem sido o meu lugar diante do Senhor. O que vai acontecer comigo quando eu estiver face a face com o Senhor? Será que eu vou ser colocado à direita ou vou ser mandado para a esquerda? Será que Deus vai dizer, vinde a mim, ou vai dizer, não, você fica por aí porque você não tem parte comigo? Precisamos repensar as nossas atitudes. A irmã Odete estava falando aqui na frente agora que eles tiveram um acidente bem sério, acho que foi na sexta, né? E poderia a vida deles ser ceifada. Quantas vezes isso não acontece conosco? A gente pega um ônibus, a Nora e o filho dela, essa semana Deus livrou eles de um acidente também de ônibus, deixaram de pegar um ônibus e o ônibus virou no meio da Avenida Brasil. Quantas vezes, irmãos, isso não acontece conosco? Eu já contei aqui para os irmãos, contei semana passada, que nós pegamos o nosso carro, estávamos fazendo compra, quando chegamos no Guanabara, o carro ferveu, e todo mundo veio correndo, achou que o carro estava pegando fogo. Nós levamos o carro para o mecânico, o carro não tem nada. O mecânico falou, Isaías, o carro não tem nada, não tem uma borracha estourada. Eu falei para o Isaías, então, meu filho, foi livramento. Deus não queria que acontecesse alguma coisa e ele quase botou fogo no carro, não. Daqui vocês não vão sair mais, vão para casa e vão ficar quietos em casa. Às vezes, Deus permite que aconteça com a irmã Odete, que ela veja o livramento. E às vezes Deus faz o que fez conosco. Nem deixa ver, ou o que fez com a Vera. Não, vocês nem vão passar por isso. Vocês vão passar de largo. Deus sabe o que faz com cada um de nós. Ele sabe até onde a gente pode ir. E Ele tem cuidado de nós. Então, a nossa vida pode ser ceifada num piscar de olhos. Né, Dalto? Dalto já passou um susto grande na vida. E é isso. A nossa vida não está nas nossas mãos. E como nós falamos na classe hoje, também não importa como vamos nos encontrar com Deus. O importante é que vamos nos encontrar com Ele. Se cai uma bomba que morre todo mundo, eu creio que todos nós estamos salvos. Simplesmente vamos nos encontrar com Cristo. Então não importa. Temos que ter as nossas vidas guardadas no Senhor. Qual o seu sabor? Não responda. Diante do Senhor, qual a sua utilidade? Cuidado com a influência do mundo na sua vida cristã. Você é sal. Tem que ser diferente. Tem que modificar. Quando nós somos esse sal da terra e luz do mundo, a nossa vida tem que ser diferente. Tem que dar sabor a esse mundo contaminado pelo pecado. O sal, ele serve tanto para dar sabor, como é difícil uma comida sem sal, como para conservar, como para mostrar a pureza.
e na nossa vida espiritual, nós temos que ter esses conceitos bem colocados na nossa vida, para a gente saber o propósito da nossa vida aqui na Terra. Vocês são luz do mundo. Para que serve a luz? Simplesmente para clarear. Quando o crente chega em um lugar, a realidade daquele lugar tem que ser transformada. Quando a gente chega num lugar escuro e a gente acende a luz, você vê trevas? Não, elas fogem. Se você é a luz do mundo, quando você chega num lugar, tudo aquilo de ruim que está ali tem que sair, porque a presença de Jesus está na sua vida. Se acende a luz, a escuridão se desfaz. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E no texto, repetindo Mateus 4, versículo 16, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Quem é essa luz, meus irmãos? Jesus. Jesus é a nossa luz. Nós não somos luz, nós refletimos a luz. Somos como a lua. É tão bonito ver a lua, mas ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Nós somos assim, nós refletimos a luz de Cristo. E quanto é necessário para esse mundo refletir a luz de Cristo? Na revista Sermão do Monte, incrível como a escola dominical ela tem mexido com as coisas que a gente tem vivido. Eu estava lendo algumas revistas antigas lá em casa, e uma que fala sobre o Sermão do Monte, na página 24, diz assim: Paulo nos lembra que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O mundo, hoje, tem sido cegado da luz de Cristo. E nós somos a forma deles poderem enxergar a luz do Evangelho. Nós não somos a luz, nós refletimos essa luz. A função da luz é dissipar trevas. Em Filipenses 2,15 diz assim: para que sejais irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Olha como a palavra nos coloca a responsabilidade. Nós somos luzeiros no mundo. Somos aquele que as pessoas vão ver e que vão se direcionar. É interessante, eu nunca fico sem lembrar da nossa vida lá em Arantina, lá em Andrelândia. E nós passamos muito tempo viajando de uma cidade para outra, eram 26 quilômetros, e a Brasília que Zé estava falando da classe outra, a maior parte das nossas viagens foi na Brasília. Quando nós pegamos esse carro que a gente está agora, já foi quase no final da nossa ida lá de Minas. Já foi com o final do dinheiro da nossa casa, que a gente pegou o vermelhinho. Mas a Brasília é que fazia a maior parte das viagens. E era interessante que de Andrelândia para Arantina não tinha iluminação nenhuma na estrada. E quando a gente ia uma estrada muito sinuosa, com muitas curvas, é um caminho pequeno, mas a estrada a demora da viagem acabava sendo grande por causa das curvas. E era interessante que numa parte da viagem, quando a gente estava indo de Andrelândia, voltando para Arantina, a gente via as luzes da cidade de Arantina. Eu falava, Lazaia, já estamos chegando em Arantina, era gostoso ver a cidade brilhando. Nós somos assim. O mundo está preso em pecado, preso na escuridão. E quando eles olham para a nossa vida, as pessoas sofrendo, lutando, elas veem o brilho de Cristo. E isso incomoda, um incômodo bom para eles. Eles se sentem protegidos, ou devem se sentir protegidos na nossa presença, porque nós refletimos essa glória de Deus. Como é importante que a gente sinta as pessoas perceberem isso em nós. Nós fomos criados desde pequenos na igreja. E lá na classe Joias de Cristo, a gente cantava: brilhando, brilhando, quero brilhar como a luz, brilhando, brilhando, sempre brilhar por Jesus. Brilhar por Jesus. Os padrões mundanos
tem invadido as vidas da igreja de tal ponto que muitos se sentem estrelas. E a gente conhece várias estrelas gospels, né? Existem cantores que dizem assim, eu não sei o que eu não estou fazendo na mídia, porque eu sou o melhor cantor que existe. É nada. Quando uma pessoa pensa isso, ela já está com o pezinho para cair. A Bíblia diz, aquele que está de pé, olhe que não caia. A pior coisa na vida do crente é a arrogância, é o orgulho. Nós não somos nada. Nós somos ferramentas usadas pelo Senhor no tempo e na hora que Ele quer. Então, brilhar por Jesus não é se aparecer. Não é porque eu estou aqui que eu estou aparecendo. Quem tem que aparecer é a glória de Deus. Eu sou simplesmente uma ferramenta usada por Ele. É para que Cristo apareça e resplandeça na sua vida. Eu gosto muito do Antigo Testamento e gosto muito de ler sobre Moisés. Quando Moisés subiu ao Monte Sinai para ali receber as tábuas da lei. E quando ele desce, o povo fica muito assustado, porque o rosto dele brilhava tanto que as pessoas não conseguiam olhar para ele. E ele teve que cobrir o rosto para que pudesse conversar com as pessoas. Quando a gente se aproxima de Deus, o brilho de Cristo fica na nossa vida. Ela fica refletida em nós e as pessoas percebem isso. Só que quando Moisés desceu do monte, com o passar dos dias, aquele brilho foi sumindo devagarzinho. Isso acontece conosco. Nós precisamos estar sempre diante do Senhor. Como? Orando, lendo a palavra, buscando a face do Senhor. Isso é uma coisa que eu não posso fazer com Isaías. Não que eu não possa fazer com ele, a gente pode até fazer juntos. Mas eu preciso de um momento meu com o Senhor. É muito bom a gente fazer isso em família. O culto em família é maravilhoso, o culto no lar. Mas nós precisamos de um momento especial entre nós e Deus. É aquele momento onde você vai confessar os seus pecados, onde você vai falar para Deus as suas necessidades, vai confessar para eles as suas esquisitices, porque como eu sei que você também tem as suas. E como a gente tem, como a gente pensa coisa errada, e a gente tem que chegar para o Senhor, Senhor, perdoa porque eu pensei isso. Senhor, tem misericórdia de mim porque eu pensei aquilo. Porque são coisas que passam pela nossa cabeça. Mas, como um passarinho não pode fazer ninho na nossa cabeça, ele pode até pousar. Fazer ninho, não. Assim são os pensamentos. Eles podem até vir à nossa mente, mas não podem permanecer. E quando eles começam a permanecer, a gente dá lugar ao diabo. E aí o pecado entra. Então, temos que tirar todo o pensamento errado do nosso coração. A Bíblia diz, pensai nas coisas que são do alto. Pensar nas coisas que são de Deus. Da mesma forma que Moisés, quando se afastava da presença do Senhor, o rosto dele ia voltando ao normal, nós também, se nós estivermos em comunhão com o Senhor, vamos deixando de refletir a glória dele. Você tem brilhado? Não responda. É entre você e Deus. Será que o mundo tem visto no seu rosto o brilho da luz de Cristo? Para que serve a luz? Primeiro, para ser vista. O crente não pode se esconder. Conta-se uma história que um rapaz, lá de Minas Gerais, dos cantores de Minas Gerais, foi para o exército. E o pastor da igreja que ele frequentava falou para ele assim, meu filho, seja um exemplo, você vai ser muito perseguido lá, porque na cidade grande tudo é muito diferente, então seja um exemplo. E aquele jovem, não, pastor, pode deixar que eu vou ser um exemplo lá. E foi para a cidade grande e foi servir o quartel por o tempo que ele precisava de servir. E depois, quando ele volta para a cidade, o pastor pergunta, e aí, conta para a gente, como é que foi esse tempo lá na cidade grande, onde você saiu aqui do meio do teu povo, da igreja? Como é que foi? Ih, pastor, foi tão tranquilo, eles nem souberam que eu era crente. Meu pai do céu, que coisa horrível! Quem somos nós no nosso trabalho? Quem somos nós na nossa escola? Quem somos nós na nossa faculdade? Quem somos nós para os nossos vizinhos? E eu sempre falo dos nossos vizinhos, eu sempre morei em casa. A gente, quando mora em casa, a gente está mais protegido dentro de um lugar mais fechado. Mas quando a gente mora em apartamento, é complicado, né? Porque se eu falar uma coisa mais alta aqui, meu vizinho ouve aqui.
E se eu falar um pouquinho mais alto, ele vai ouvir lá de baixo. E a de baixo, se eu derrubar uma coisa no chão, ela vai ouvir também. Então, os seus vizinhos sabem quem você é. Porque ele te escuta o dia inteirinho. Principalmente se ele for daqueles que gostam de ficar ouvindo, né? Vai te ouvir o dia todo. Então, quem é você? Será que você é agente secreto de Cristo? Não pode ser. Que Deus tenha misericórdia da sua vida, que você não seja um agente secreto do Senhor, mas que você seja uma pessoa que brilhe, que possa ser vista. Outra coisa, a luz, ela serve para dissipar as trevas. O versículo de Filipenses que nós lemos, Filipenses 2,15, luzeiros no mundo. É como um farol que a gente canta da Aline Barros, né? Como um farol que brilha à noite. Eu quero ser esse farol, mas para você ser esse farol, você tem de ser exemplo para que as pessoas te sigam, seguindo você, seguindo a Cristo, né? Seguindo a Cristo. Outra coisa que a luz é aviso de perigo. Ela revela perigos que nos cercam. Ela nos faz enxergar. Será que nós temos sido isso para o mundo? Luzes que mostram o perigo de estar vendo os nossos vizinhos caindo em cilada. Meu amigo, não vai por aí. Isso daí não vai ser bom para você. Dizer para as pessoas que elas estão caindo em pecado, que elas estão erradas. Não é brigar com as pessoas, não. As pessoas confundem muito brigar por religião e mostrar o amor de Deus. Hoje em dia, muitas igrejas têm sido perseguidas porque as pessoas não sabem mais falar do amor de Deus. Elas querem pregar a religião. Não, nós pregamos a Cristo. E o amor de Cristo salva aquele que quer ser salvo, aquele que aceita o seu perdão e que resolve mudar de vida. É isso que nós temos que pregar. Então, ela é um aviso de perigo e ela é um guia. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. E ela deve brilhar no mundo. Uma revista DBD que eu estava lendo também falava sobre isso. E ela dizia assim, na página 25, a mesma revista que eu li antes. É bom observar que o lugar onde vamos brilhar é o mundo onde as trevas dominam. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja. Entenderam o que eu disse? Eu até falei para o Isaías ler esse texto. Isaías leu, eu falei, Isaías, lê de novo. Aí, quando ele leu de novo, ele olhou para mim. É bom observar que o lugar onde nós vamos brilhar é o mundo, é lá fora. Jesus não disse, vós sois a luz da igreja. Ele disse, eu sou a luz. Mas vós sois a luz do mundo. Irmão, quem brilha aqui é o Espírito Santo. Quem brilha aí é o Espírito Santo. Nós somos a luz do mundo. Nós vamos refletir essa luz que a gente sente e que a gente está pertinho dela aqui dentro. Nós estamos tão perto de Deus que quando a gente sair lá fora, como Moisés, o nosso rosto vai brilhar. E as pessoas vão querer saber o que está acontecendo com você, porque você está tão diferente. E eu quero ser como você. A gente precisa ser isso. Voltando ao sal fora do saleiro. É lá fora. É lá fora que o sal vai conservar. É lá fora que a luz vai brilhar. É lá fora que as trevas vão fugir. Porque a palavra do Senhor vai falar alto dentro de nós. Nós, como diz o grego, né, chamados para fora. Nós fomos chamados para fora desse arraial, para falar do amor de Deus às pessoas. O resultado disso é que outros vão ver as nossas obras. Porque nós não somos crentes para ficar sentados no banco, não. Nós somos crentes para fazer as obras que o Senhor nos mandou fazer. E essas obras é ajudar aqueles que precisam, é falar do amor de Deus, é consolar os fracos, é visitar os que estão doentes, é salvar o mundo perdido. E quantas vezes a gente tem tanto para fazer que não tem tempo para cuidar de ninguém? Quem não serve para servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Nossa vida tem que ser uma vida de dedicação à obra que o Senhor tem colocado para nós fazermos. Outros precisam glorificar ao nosso Pai que está no céu através de nós. É através do que nós fazemos, é através do que nós falamos, que vidas vão ser transformadas e que outros vão glorificar a Deus.
Concluindo. Amém. Conclusão. Sal e luz, agentes de transformação, interrompendo o processo de corrupção e desfazendo as trevas. Então, meu irmão, se hoje nós temos reclamado que o mundo está deturpado, que o mundo está corrompido, que as trevas estão tomando o mundo, que a gente está percebendo que o fim está chegando, está na hora da gente levantar as nossas cabeças, os nossos olhos para o céu e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Me use como sal e como luz para transformar essa geração que tanto precisa do teu amor. Que Deus possa nos abençoar e nos ensinar a cada dia o que precisamos fazer para sermos esses agentes de transformação. Amém.